Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Amém? O Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está alegre? Está feliz? Eu sei que está frio. E se alegrar no frio é um pouco difícil, mas a gente vai se esquentar com a palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos, abram comigo, já vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13. Eu confesso que quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de um pastor que quando ele estava pregando o Antigo Testamento, ele foi questionado por uma pessoa sobre o Antigo Testamento. E ele disse que o Antigo Testamento também é Bíblia. Então não esqueçam disso. Tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 13. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Não se distraia, fique atento agora, preste para o Espírito Santo falar com você, que eu tenho certeza que ele tem uma palavra muito especial para você essa noite. Acharam? É fácil, né? Primeiro livro é rapidinho, né? Gênesis capítulo 13 diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava, Abraão também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os ananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Agora preste bem atenção daqui para frente. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Contra o Senhor. Queridos, o tema da nossa conversa hoje à noite é decisões, como tomá-las. Decisões, como tomá-las. Como a gente deve tomar as decisões da nossa vida. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de uma decisão importante que eu tive que tomar na minha vida em 2020, que eu tinha uma empresa, eu e minha esposa, a gente tinha uma escola de informática para a terceira idade. E eu sou apaixonado pela área de TI, sempre trabalhei com isso há muito tempo, e era uma decisão difícil, porque estava iniciando a pandemia, e o público da terceira idade foi o público mais atingido no início da pandemia. Mas eu tinha uma decisão na minha frente. Eu tinha uma escola que não estava mais virando, porque o povo não ia, e eu tinha a minha vida profissional diante de mim. E eu falei: e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu preciso tomar uma decisão. E é certo que a nossa vida nada mais é do que as consequências das escolhas e decisões que fazemos. E eu sabia que aquela decisão ia ter um resultado. Mas eu pensei: o Senhor precisa decidir por mim. E eu orei ao Senhor. Minha esposa orou ao Senhor. E chegamos na mesma conclusão, no mesmo veredito: fechar a empresa. E eu tomei essa decisão, fechei a empresa, porque no momento da oração, o Espírito Santo falou assim no meu coração:
eu cuido de você, não a empresa. Eu cuido de você. E falou a mesma coisa para minha esposa. E a gente tomou essa decisão e fechou a empresa. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, ela é repleta de decisões. Tudo que vivemos hoje, tudo que colhemos hoje é resultado de decisões e escolhas que fizemos. O presente nada mais é do que resultados de decisões. Nunca esqueça disso. O presente que você vive, chamado hoje, é resultado das escolhas e decisões que você fez. Então, na verdade, o que é o presente? Ele é uma colheita. O presente, ele é uma colheita. Você plantou através de uma escolha, você plantou através de uma decisão, e agora o seu presente atual, que você está vivendo, é a colheita que você está fazendo dessas escolhas. Agora, existem decisões simples. Você acorda de manhã, você vai decidir qual é a roupa que você vai vestir, vai decidir qual é o café que você vai tomar, você vai decidir a hora que você vai sair do seu trabalho, para o seu trabalho, enfim, são decisões simples. Mas existem decisões na nossa vida que geram grandes resultados. Por exemplo, com quem eu vou me casar? É uma decisão muito séria. Casamento não tem plano B. Casamento só tem plano A. Então, é uma decisão muito séria que vai repercutir a minha vida inteira. Por isso, quem ainda não é casado, pense antes. Decida no Senhor o seu casamento. Quantos filhos teremos? Onde eu devo morar? São decisões sérias que vão repercutir grandes resultados na minha vida. Que profissão eu vou seguir? Abrir ou fechar o negócio? Isso são decisões que eu preciso tomar. Só que a gente precisa entender uma coisa. Toda decisão ela vai trazer para a gente algumas verdades. E antes de eu entrar na aplicação dessa mensagem, eu quero, pelo menos, pontuar aqui 3 verdades que qualquer decisão que você tomar na sua vida, elas vão existir. Qualquer uma, desde as mais simples até as mais intensas, que vão gerar grandes resultados, elas vão trazer sempre 3 verdades super importantes que vocês precisam entender. Primeiro, toda decisão é traumática, por mais simples que seja. Toda decisão é traumática. O que significa isso? Ela sempre vai deixar em você uma marca. Uma marca. Uma lembrança. Por exemplo, você vai decidir abrir um negócio. Você decidiu. Então, agora você vai deixar de viver uma vida de funcionário. Você agora vai ter um outro tipo de vida. Você decidiu casar. Você vai deixar de viver uma vida de solteiro. Então, toda decisão ela tem um rompimento daquilo que vai virar passado. Por isso que a palavra decisão quer dizer isso, cisão, é um rompimento. Você vai romper com algo na sua vida para você viver o fruto daquela decisão que você tomou. E isso gera um trauma na sua vida. Só que entenda o seguinte, quando a gente fala a palavra trauma, não significa trauma negativo ou positivo. Pode ser um trauma positivo, uma marca que vale a pena lembrar, uma marca que vale a pena você falar, nossa, eu decidi por isso e agora eu estou colhendo o fruto dessa grande decisão que eu fiz na minha vida, e isso marcou a minha vida. Então, uma verdade que você não pode esquecer é que todas as decisões que você tomar na sua vida, ela vai gerar em você um trauma. Um trauma. Positivo ou negativo, dependendo da decisão e da escolha que você fez. Amém? Segunda verdade, nossas decisões, elas sempre vão afetar outras pessoas. Nunca esqueça disso. Qualquer decisão que você tomar na vida, ela sempre vai afetar terceiros. Filhos, esposa, marido, namorado, namorada, ou quem é solteiro vai afetar a sua família, vai afetar as pessoas que caminham com você,
Isso é uma verdade que vem no pacote da decisão. Entenda uma coisa, queridos. Nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós vivemos dentro de uma família, nós vivemos dentro de uma sociedade, nós vivemos dentro de uma igreja, de uma comunidade. Então, toda e qualquer decisão que você tomar, ela vai respingar naqueles que te cercam, naqueles que estão ao seu redor. Isso é uma verdade que a gente não tem como negar. Então, a gente precisa prestar atenção nas decisões que a gente toma. E a terceira verdade de uma decisão é que toda decisão, ela sempre vai determinar o seu futuro. Toda decisão que você tomar, ela sempre vai determinar o seu futuro. Eu não comentei que o presente não é uma colheita daquilo que você plantou? Então, o seu presente é o futuro que você está vivendo daquilo que você plantou no passado. Então, toda decisão, ela sempre vai influenciar no seu futuro. E é interessante que poucas pessoas param para pensar nisso. Principalmente quando as decisões são baseadas nas emoções. Toda decisão baseada em emoção, ela não mede resultados. Toda decisão baseada em emoção, ela não mede resultados. Por isso que a gente não pode decidir nada na vida nos extremos, nem quando está feliz demais e nem quando está triste demais. E eu falando isso para vocês, me ocorreu agora, eu lembrei de uma ação do meu pai, nem está ali, mas veio à mente agora. Meu pai, ele bebia, né? E eu lembro que um dia ele foi num leilão de gado, daquele jeito, né? Então, os Nelores passavam ali e ele... Eu sei que passou um Nelore mais barato, o mais caro ele falou, eu. E ele foi o único que falou. E ele teve que assumir. Porque ele estava alegre demais. E o cara bateu o martelo e eu lembro que a minha madrasta falou, mas você está louco? Como é que a gente vai pagar esse boi? Ele falou, ele já bateu o martelo, a gente se vira. E depois ele acabou vendendo, enfim. Mas ele tomou uma decisão baseada numa emoção, né? Então, ele teve que arcar com esse futuro pesado que ele assumiu. Então, não esqueçam disso. Toda decisão, ela vai sempre gerar um futuro. Agora, preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. Sabia que você constrói o seu passado? Você sabia disso? Você constrói o seu passado. Você não constrói só o seu futuro. Você constrói o seu passado. Entenda uma coisa, a vida, ela só acontece num lugar. E esse lugar se chama hoje. Esse lugar se chama agora. São 9h07 da noite. Agora você está existindo. Agora você está vivendo. E agora você está construindo o seu passado. Porque esse momento vai virar passado. Que tal construir um bom passado? O que você vai decidir hoje, o que você vai fazer agora, vai construir o seu passado. Ele não só vai gerar consequências para o futuro, mas o que você estiver decidindo agora, nesse dia chamado hoje, vai ser uma construção do seu passado. Que tal construir um bom passado? Fazer desse dia chamado hoje o melhor da sua vida. Fazer desse dia chamado hoje um dia que, quando virar passado, você vai poder trazer na sua memória como esperança. Então, nunca esqueçam disso. Você constrói o seu passado através das decisões que você toma e constrói as consequências de um futuro através das decisões que você toma. Jeremias entendeu muito bem isso
quando ele escreveu em Lamentações, e olha que ele foi um profeta chamado de profeta chorão, um livro com esse nome, Lamentações, ele viveu uma vida muito difícil como profeta, mas olha o que ele disse. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso, ou quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas eu achei essa versão muito boa. Ainda ouso, ou seja, mesmo diante das situações, como eu construí um passado que vale a pena lembrar, eu ainda ouso, porém, ter esperança quando me lembro, quando eu me recordo daquilo que eu fiz, que gerou em mim esperança. Então, queridos, você é responsável pela construção do seu passado. Você é responsável pelas consequências do seu futuro. E isso tudo acontece num lugar chamado agora. Chamado hoje. Então a gente jamais pode esquecer disso. Amém? Agora eu vou começar a mensagem. Agora a gente vai entrar na aplicação da mensagem. Então vocês entenderam essas 3 verdades, que fazem parte do pacote da decisão. Faz parte do conteúdo da decisão. Elas são traumáticas, elas afetam outras pessoas, e ela sempre vai fazer o seu passado ser construído e vai fazer o seu futuro, as consequências dessa decisão. Agora, diante disso, como a gente deve, então, tomar as nossas decisões? Eu quero analisar com vocês alguns critérios importantes que a gente pode destacar de Gênesis, que a gente leu, em relação à vida de Ló e à vida de Abraão. Porque entenda o seguinte, querido, toda a palavra de Deus, ela serve de exemplo, de vida, de homens e mulheres que fizeram a vida deles um exemplo para cada um de nós, com seus erros e com seus acertos. Entenda que erro também é exemplo. E a gente precisa tomar cuidado, porque erro também é exemplo. Né? Então, aqui existem pessoas que, com seus erros e com seus acertos, têm grandes coisas para nos ensinar. E o que a gente precisa observar na palavra de Deus, que vai me ajudar e te ajudar a tomar decisões na vida? Primeira coisa, não tome decisões apenas pelo que os seus olhos enxergam. Não tome decisões apenas por aquilo que você está vendo. O texto que a gente leu em Gênesis, capítulo 13, versículo 10, só a parte A, agora diz o seguinte: olhou então Ló. Antes dele tomar a decisão para ir para aquele lugar perverso, na verdade era um antro, ele levantou os olhos e olhou. E ele tomou a decisão baseado naquilo que ele viu, naquilo que ele estava enxergando. E o que ele viu? Ele viu o Vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Foi isso que ele viu. E, sem dúvida nenhuma, é lindo de ver, principalmente naquela época, campos bem irrigados, um campo rico. Mas tome cuidado com aquilo que você está vendo, e não tome decisões baseado naquilo que você está enxergando. A sua decisão, a decisão de Ló naquele momento foi imediata, porém, ele não considerou questões mais sérias dentro da sua decisão. Afinal de contas, ele tinha filhas, ele tinha esposa, ele tinha pessoas que dependiam dele. E lembra aquela verdade que eu falei antes, que as decisões elas sempre vão respingar em alguém que está com você, pessoas que estão caminhando com você? Ló não pensou nisso. Ele não processou as consequências mais profundas da sua atitude, inclusive consequências espirituais. Toda decisão, ela também vai ter uma consequência espiritual. Não esqueça disso. Toda decisão vai ter. A gente precisa, em cada decisão, pesar
as consequências dessa decisão. Entenda uma coisa, uma frase que a gente geralmente escuta, mas eu considero ela uma grande verdade, não é bíblica. Mas é uma frase que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que você está vendo é bom para você. Pode estar lindo, maravilhoso, um campo irrigado. Eu acho que ele olhava para aquele campo e via cifrões, porque eles eram comerciantes. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. E Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele nos alerta sobre isso. Quer ser mais sábio um pouquinho? Leia Provérbios. Leia Provérbios. Olha o que Provérbios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz, na versão nova, linguagem de hoje. Pense bem. Olha como é que começa o versículo. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem só um passo do caminho certo. Pense bem no que você vai fazer. Pense bem. Tome a decisão de forma correta, para você não desviar do caminho correto. Pense bem. É um alerta que a palavra de Deus nos dá. E esse pense bem, se a gente for traduzir realmente essa frase, significa: adquira sabedoria, entendimento, antes de tomar a decisão que você vai tomar. Pense. Não haja por impulso, não haja por aquilo que você está vendo, não haja pelos seus sentimentos, não. Pense bem. Às vezes a gente age pelo desespero, às vezes a gente age querendo resolver logo essa questão. Pense bem, porque de repente a decisão que você tomou vai te fazer desviar do caminho certo, do caminho correto, que Deus já te deu. De repente já te traçou o caminho correto. Então peça sabedoria, sempre sabedoria nas decisões e escolhas que você vai fazer. E Tiago já deixou isso muito claro. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Queridos, Deus tem tudo aquilo que a gente precisa para viver. Tudo. Tudo aquilo que a gente precisa para viver está em Deus. Peça. Peça. Se Ele ainda não deu, não faça. Se Ele ainda não deu, não age. Se Ele ainda não deu, não decida. Mas peça. Porque Ele cuida de você e Ele é o mais interessado na sua vida do que você mesmo. Então peça sabedoria nas tomadas de decisões. Amém? Então cuidado com aquilo que você está vendo. Nem tudo que você vê realmente é o caminho correto de Deus. Pode ser, de repente, a cena mais linda que você está vendo para tomar a decisão. Às vezes está tudo colaborando para que essa decisão seja correta. Mas isso não significa que é a decisão de Deus para a sua vida. A única decisão correta para a sua vida é que a decisão que você tome faça você continuar no centro da vontade de Deus. Essa é a única decisão correta. Essa decisão que eu vou tomar vai me tirar do centro da vontade de Deus? Vai. Então eu não vou tomar essa decisão. Essa decisão vai me manter no rumo correto, como o Provérbios disse. Vai me manter no caminho certo? Vai. O caminho certo, que é a vontade de Deus, vai. Eu tomo a decisão tranquilamente, porque eu sei que Deus é comigo. Amém? Segunda questão importante que devemos tomar em relação às decisões: não tome decisões apenas por razões econômicas ou de sucesso imediato. Não tome decisões por razões financeiras e nem por sucesso imediato. Às vezes, você quer tomar uma decisão baseado naquilo que você vai obter com essa decisão, principalmente na área profissional. Tome cuidado. Eu já vi, por exemplo, muitos sócios
separarem sociedade, inclusive brigarem por decisão de uma pessoa, de um sócio, visando um lucro, alguma coisa, que o outro estava caminhando numa outra direção, o outro era mais cauteloso. Então, tome cuidado. Não tome decisões baseadas em lucros. Não. Todas as nossas decisões, ela deve ser pautada sempre na vontade de Deus. E Gênesis capítulo 13, versículo 10, parte A, também fala que Ló tomou decisão baseado nisso. Ló viu as pastagens como jardim do Senhor. Ele viu, ele imagina que o comércio dele era ovelhas, ele trabalhava com isso. Então, quando ele viu aqueles pastos que pareciam o jardim do Senhor, imagina as minhas ovelhas engordando, crescendo. O que ele visou? Ele visou isso, ele visou lucro por aquilo que ele estava vendo. Então, muitas pessoas tomam decisões por aquilo que ela pode obter em troca. Então, tome cuidado. Sabe qual é o maior ganho que a gente deve considerar na nossa vida? É o ganho da alma. Tem um versículo que fala sobre isso. É o ganho da alma. A nossa alma, ela tem que ter um ganho eterno. O nosso espírito tem que ter um ganho eterno. E é com isso que a gente deve se preocupar. Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, capítulo 16, versículo 26. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta tomar decisões que vão me dar lucros imediatos e sucessos imediatos se eu não estou no centro da vontade do Senhor e minha alma se perde com isso? Foi o que aconteceu com Ló e com a família dele. Então tome cuidado nesse tipo de decisão. Não visa só o que você vai ter em troca. Não visa só aquilo que você vai ter de imediato. Não vise só o sucesso, a fama da decisão que você tomou. Não. Não deixe que nada atrapalhe você nessa caminhada que você tem em Deus. Não deixe que nada afaste você do centro da vontade de Deus. Ló, quando ele olhou para a terra, ele viu boas oportunidades e chance de prosperidade ali. E foi isso que baseou a escolha dele. Abraão foi diferente. Abraão, como ele era um homem que entendia que onde ele estivesse, Deus ia abençoar, ele passou essa escolha para o seu sobrinho, para Ló. Falou, escolha você. Para onde eu for, Deus está comigo. E o texto diz que ele levantou os olhos e viu o que viu. E tomou a decisão baseada naquilo que ele estava enxergando, naquilo que ele estava tendo como lucro. Tome cuidado, porque todas as suas decisões, queridos, têm que pesar também critérios espirituais. Por mais pequena que a sua decisão seja, ela tem que ter critérios espirituais. E qual é o critério espiritual? A minha vida com Deus está comprometida nessa decisão? O meu caminhar com Deus está comprometido nessa escolha? A minha vida cristocêntrica, ou seja, a minha vida pautada em Cristo, está comprometida com essa decisão? Está. Então eu não vou tomar. De jeito nenhum. Porque, como o texto diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O mais importante e o mais seguro da nossa vida é sempre estar no centro da vontade de Deus. É o caminho mais seguro que a gente tem. Porque no centro da vontade de Deus, tudo se torna possível. No centro da vontade de Deus, tudo se torna conforme Deus quer e planejou para mim e para você. A gente precisa ser exatamente aquilo que Deus quer que sejamos. E isso só é possível no centro da sua vontade. Amém? Terceiro ponto, terceira lição importante na tomada de decisão. Considere a sua família no projeto da sua decisão. Considere os outros. Considere aqueles que estão com você.
Considere aqueles que estão caminhando com você. Considere aquele que no melhor momento e no pior momento sempre esteve com você. Considere a sua família, sempre nas suas decisões. Quando eu falo família, eu falo tudo: pai, mãe, filhos, esposa, marido, namorado, namorada, sogro, sogra, tudo, família, do modo geral. Amigos, a igreja, aqui somos uma família. Considere a igreja na tomada de decisões suas. Você faz parte de um corpo, você faz parte de uma comunidade. Considere a sua igreja nas decisões que você vai tomar. Sabe, quando estamos diante de decisões importantes da vida, a gente tem por natureza pensar só na gente. Porque, afinal de contas, a primeira colheita vai ser para a gente, das decisões que a gente tomou. Mas aí entra aquela verdade que eu disse no início, ela vai respingar para os outros. Então, tome cuidado. Considere sempre a sua família nas decisões que você tomou. Ló não fez isso. Ló levou suas filhas para um lugar pecaminoso, uma sociedade corrompida, que desprezava os valores humanos, porque ele viu um pasto verdejante, ele viu pastos irrigados, ele viu grandes lucros, mas ele não viu a sua família. Em Gênesis capítulo 13, versículo 13, que lemos, diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso ele não viu. Será que ele não sabia já a fama daquela região? Claro que ele sabia. Ele já sabia a fama daquele lugar. O texto não fala, mas pela lógica do contexto, ele sabia que lugar era aquele que ele estava levando a sua família. Mas ele não pensou nisso. Ele não pensou nisso. E as consequências dessa decisão dele trouxe profundo impacto na sua família. Anos depois, influenciado por aquela cultura demoníaca daquele lugar, as suas filhas tiveram a decisão absurda de engravidar do próprio pai. Vocês conhecem a história. De engravidar do próprio pai. E a esposa de Ló, ela não conseguiu romper com aquela sociedade. Ela ficou presa naquela sociedade. Tanto é que na hora da fuga ela não conseguiu deixar de olhar para trás. E a gente às vezes faz isso. A gente está caminhando e às vezes a gente não consegue desvincular daquilo que vivemos. Por isso que eu falo que a gente constrói o nosso passado. Porque se a gente constrói o nosso passado abençoado, através do presente que estamos vivendo, não tem mais por que a gente olhar para trás, porque a gente sabe que atrás está tudo bem. A gente só vai trazer na memória aquilo que nos dá esperança daquilo que vivemos ali atrás. Agora, a mulher de Ló não teve essa capacidade. Ela estava presa àquela cultura, àquela sociedade, àqueles prazeres. E ela olhou para trás. E virou o que virou. Né? O texto diz que ela virou uma estátua de sal. Então, Ló, por causa de uma decisão baseada naquilo que ele enxergou, uma decisão sem considerar a sua família, uma decisão visando fama, sucesso profissional, ele afetou profundamente a sua família. Por isso, queridos, antes de tomar qualquer decisão, qualquer uma, seja ela qual for, pergunte, faça algumas perguntas. Primeiro, quais os efeitos da tal decisão trará sobre a minha família? O que vai acontecer com a minha família se eu disser sim? O que vai acontecer com aqueles que estão convivendo comigo, a minha igreja, os meus amigos, os meus irmãos, a minha esposa, o meu marido, meus filhos? O que vai acontecer com eles, com essa decisão que eu tomei? Isso precisa ser pesado. Isso precisa ser colocado na balança. Isso será bom só para mim? Será bom para a minha família? Será bom para as pessoas que estão comigo? Entendam que determinadas decisões da vida, queridos, a gente expõe a nossa família, a gente expõe a nossa casa, a gente expõe aqueles que estão caminhando junto com a gente. Será que vale a pena? Será que vale a pena? E eu sou tão apaixonado por esse livro. Ele é um livro perfeito. Perfeito. E tudo que a gente precisa aprender está nele. E eu, fazendo essa mensagem, eu falei,
Tem um versículo que fala sobre essa questão da família e o cuidado que eu tenho que ter com ela. Eu só não lembrava onde, mas eu achei. Provérbios capítulo 11, versículo 29. Presta atenção nisso. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Mas olha que interessante. Quem causa problemas à sua família vai herdar o quê? Vento. O que é vento? Confusão. O que é vento? Movimento brusco. O que é vento? Tempestade. Então, quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Então, tome cuidado. Considere a sua família em qualquer decisão que você for tomar. Amém? Agora, eu deixei por último a maior lição na hora de você tomar uma decisão. Considere Deus nas suas decisões. Considere Deus nas suas decisões. Afinal de contas, Ele caminha com você. Eu não falei que você deve considerar aqueles que estão com você? Todo mundo pode ir embora, mas Deus sempre estará com você. Então, considere nas suas decisões. Porque se você não considera Deus nas suas decisões, primeiro que é uma falta de consideração e respeito por aquele que sempre está com você. E segundo, que Ele já sabe a consequência da decisão que você vai tomar. Ele é onisciente. Você não sabe, mas Ele sabe. Então, considere Ele nas decisões que você vai tomar. Ló ignorou por completo Deus naquela decisão. E ele levou a sua família para aquele lugar que depois Deus destruiu. E Deus ainda poupou ele. Por causa daquela conversa que Abraão teve, se tiver um justo, ele poupou. Mas mesmo assim, a família sofreu uma grande consequência. Então, entenda que tudo na nossa vida deve começar em Deus. As nossas decisões, as nossas escolhas, tudo deve começar em Deus. Amém, queridos? Para a gente finalizar, o pessoal do louvor, se já quiser chegar, Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então considere Deus em todas as decisões, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é com ele, sempre, sempre. Agora, eu quero finalizar com duas decisões fundamentais, que é o maior objetivo dessa mensagem. Duas decisões na sua vida que vão gerar resultados eternos. E a gente vai orar. Essas duas decisões, elas vão gerar resultados eternos na sua vida. Primeira decisão: decida viver um relacionamento com Cristo, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Decida, isso é uma escolha, isso é uma decisão que vai ter consequências eternas. Decida viver esse relacionamento com Deus, com Cristo. Depois que você decidiu isso, segundo, decida viver uma vida séria e comprometida com Deus. Não brinca de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não brinca de ser cristão. Assuma um compromisso sério de ser um homem, uma mulher de Deus, decidindo as questões da vida, baseado em Deus e no centro da sua vontade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu sei que você, de repente, essa resto de semana, esse mês, você tem decisões para tomar. Afinal de contas, a nossa vida é fruto de decisões. Mas pega essa palavra hoje, guarda no seu coração. Considere sua família, considere Deus.
Considere que você nas decisões vai estar construindo o seu passado, vai estar gerando consequências para o seu futuro. Não tome decisões de qualquer jeito, afinal de contas você é responsável pela sua vida. Você é responsável por ela. Uma das perguntas que Deus vai nos fazer quando tivermos cara a cara com Ele é o seguinte: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos lembra que o Senhor está conosco. O Senhor sempre nos lembra que o Senhor é a razão da nossa vida, que o Senhor é o centro de tudo aquilo que fazemos, que jamais possamos esquecer que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. Por isso, Pai, nos dê a graça, a sabedoria de tomar as decisões que são diárias na nossa vida, levando em consideração a nossa família, levando em consideração a nossa casa, levando em consideração questões espirituais, levando em consideração de não deixarmos de estar no centro da Tua vontade e principalmente levando em consideração o Senhor que está sempre conosco. Por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos por esta palavra e que possamos verdadeiramente tomar decisões na nossa vida para construir um bom passado, um passado que vale a pena lembrar, um passado que vale a pena recordar, e que possamos plantar grandes sementes para colher um futuro promissor, abençoado, com todas as decisões e escolhas que fizermos na nossa vida. Por isso, Pai, eu te agradeço por esta noite. Que esta palavra visite cada um e produza frutos do entendimento, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.